Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov ontem sentiu novamente o peso das tarifas, né? Nós estamos exatamente aí uma semana, sexta-feira da semana que vem, é dia 1º de agosto, aonde a bigorna da realidade das tarifas vai cair na cabeça do povo brasileiro, né? Dos produtores brasileiros, né? Basicamente exportadores. E nós vemos aí, como eu coloquei na imagem, né, o Lula bravateiro, né, falando que vai trucar os Estados Unidos e não sei o que, e nada está sendo feito para parar esse trem que está vindo aí na cabeça das exportações brasileiras. Então, o mercado realmente confirma isso, né, porque falta pouco tempo e ele sente o peso, e ontem tivemos um dia de baixa novamente testando aquele fundo, e pela configuração gráfica tudo indica que vai perder o fundo daqui até o dia 1º. A direção é essa, pode ficar ali rabiscando alguma coisa, mas a gente não tem nenhuma indicação de conversa com os Estados Unidos, ou de acordo, ou minimamente uma negociação, né? Não existe negociação. Assim, a gente vê os outros países, né? O Reino Unido, logo no começo, negociou, fechou. China, negociou, brigou, negociou, fechou. Vietnã, Japão, Europa está praticamente fechando, não vai deixar para o dia 1º, e o Brasil não consegue nem falar com os Estados Unidos, né? Então isso daí é muito ruim. E o mercado está sentindo isso daí. O resto do mundo está tudo ok, né? Os balanços continuam vindo bem, estão tudo lá em topo histórico, né? Ainda com pouquíssima volatilidade, então não temos candles amplos, mas continua para cima. O Bitcoin, essa madrugada, deu uma esticada para baixo, está trabalhando agora nos 115 mil pontos, né, fazendo uma correção, 115 mil pontos, não, 115 mil dólares. Está fazendo uma correção e vamos ver até onde ele corrige. Seria bom se ele viesse até os 110 mil para fazermos novas compras, né? Mas a direção continua para cima ainda, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, indo aqui para o mapa de calor, não aconteceu muita coisa, né, no mundo, então não temos nenhuma direção assim definida. A direção macro é para cima, mas ontem não foi um dia com um grande movimento. Já no SP 500, nós vemos aqui um pouco de movimentação aqui dessas magníficas, né? Nada muito explosivo, ainda tem bastante balanço para sair, mas a direção continua para cima. E corroborando com isso, o VIX continua aqui embaixo, no patamar de 15 pontos, está tranquilo, né? Os juros americanos também continuam controlados, os juros europeus deram uma estourada para cima aqui, né? Ontem o Banco Central Europeu decidiu parar o corte de juros, né? Eles vinham cortando várias reuniões consecutivas, mas ontem pararam, né? Porque estão aí com medo desse negócio das tarifas e tudo mais. E aí os juros aqui já refletiu para cima, não é uma boa notícia. E o Japão continua na mesma aqui, por enquanto nessa consolidação, isso é bom. O SP500, veja que ontem tivemos aqui um micro doji, né? Então praticamente nada acontecendo, né? Mas no topo histórico ainda. A Nasdaq, a mesma coisa, né? Também eu preciso colocar um pouco de zoom aqui para a gente ver o movimento de tão pequeno que está o candle, né? Mas está no topo histórico. O Dow Jones ontem deu uma paradinha aqui, mas ele está prestes a fazer esse pivô, e esse é o rompimento do topo histórico, né? 45 mil pontos. O Russell 2000 enroscado ainda na mesma região. E aqui na Europa nós temos a Alemanha ainda consolidada aqui no topo histórico, o Reino Unido, depois dessa barra forte aqui de ontem, hoje está dando uma corrigidinha, a França continua na mesma consolidação e a Espanha também continua aqui no mesmo lugar e a qualquer momento pode romper esse topo, né? Indo aqui para a China. Ontem ainda tivemos um dia de alta, hoje está fazendo aqui um pullbackzinho, mas a tendência continua para cima. O Japão a mesma coisa, né? Ontem abriu com um gap de alta, está fazendo um pullbackzinho aqui, mas está pronto para romper o topo histórico. Os mercados emergentes continuam para cima aos poucos. O nosso EWZ ontem voltou aqui de novo a testar fundo, né? E aqui o pré-abertura está até com um gapinho de baixa, né? Se perder fundo aqui é aquele sinal muito ruim, né? Vamos ver o que acontece hoje. O petróleo continua na mesma região de preço aqui dos $70. O minério de ferro resolveu fazer uma correção hoje
mais intensa aqui, deve puxar vale para baixo. O cobre chegou aqui, está fazendo um topinho duplo, né, mas também está no topo histórico aqui, então isso daqui continua para cima. O ouro resolveu voltar para dentro aqui desse afunilamento, então não conseguiu romper, né? E agora precisa se segurar aqui dentro, né? Voltar a continuar fazendo este movimento aqui de compressão para depois fazer um rompimento, né? Já é a terceira vez que falha esse rompimento. A prata, depois de ter rompido, está dando uma paradinha aqui, isso daqui é uma bandeira de alta, e a platina parece que cansou de subir, então agora está fazendo uma correção, talvez venha corrigir um pouco mais, se afastou demais da média e tal, né? Então começa a derivar, deve fazer alguma correção, mas não muda a tendência como um todo. O urânio ontem fez esse pivô de alta aqui, acionou essa compra, né? Hoje então dá sequência. O DXY fazendo uma reaçãozinha aqui, mas a tendência continua de baixa, né? E o Bitcoin, que eu falei, olha só, está fazendo essa barra aqui hoje, então está trabalhando nesse momento aqui nos 115 mil dólares, né? E o ideal seria que ele viesse nessa região aqui dos 110, né? E aí marcasse um fundo, desse uma espetada, fazer alguma coisa assim, né? Aí dá um novo sinal de compra. Para trade, quem fez esse trade aqui estava comprado, aqui tem que stopar. O stop tinha que estar aqui nesse 115, 500, alguma coisa assim, né? Stop gain, que deu um belo de um trade esse negócio aqui, né? E aí depois você faz uma nova entrada, não tem problema nenhum. Fala, mas e se fizer um falso comprimento aqui, isso daqui voltar? Você compra de novo, não tem problema nenhum. O Ethereum está lateralizando aqui, então quanto mais tempo ele fica aqui, melhor, né? Para um próximo rompimento, ele continua forte, mesmo com o Bitcoin fazendo essa correção hoje, ele tá firme aqui na região dos 3.700, né? Falando das magníficas, não tivemos nada de muito especial, então vamos para o Brasil. Então os DIs continuam na mesma região aqui, dos 14 e pouco, né? O Ibov no semanal, veja que ele até tentou fazer aqui uma reação, né? Mas ontem já devolveu, não sei se vai perder aqui o fundo, mas de qualquer jeito, se fechasse hoje desse jeito esse candle aqui, ele é baixista, né? Essa sombra para cima ele é baixista. Então quando a gente vê aqui o índice, nós vemos que isso daqui é uma bandeira de baixa, né? Isso daqui provavelmente vai acionar e ter mais queda, não sei se vai ser hoje ou não, mas só tem venda no índice, continua com o mesmo pensamento, né? Então, nós estamos vendendo desde lá de cima, né? Então, vendemos aqui, vendemos aqui, vendemos aqui, vendemos aqui. Ontem não foi diferente, né? Fizemos a venda aqui logo na abertura e hoje ele deixou aqui uma bandeirinha de baixo. Então, perdendo aqui é venda e não tem nada diferente disso para falar. O dólar. Ontem não fez nenhum movimento. Se você olha aqui pelo gráfico diário, isso aqui tem mais queda, né? Então, se perdeu o fundo aqui hoje, ele pode vir testar aqui mais embaixo, né? 5.450, até um pouco menos. E olhando aqui pelos 60 minutos, nós vemos que ele deixou aqui essa bandeirinha, né? Então, se perder esse fundo, tem um stop aqui. É um trade um pouco apertado, mas para day trade dá para fazer alguma coisa, né? Então, agora o dólar está virado para baixo. As small caps, não tem muito o que fazer. Para mim, se for para escolher um lado, é venda, né? Do mesmo jeito que o índice. O Itaú, parece que isso daqui é uma bandeira de baixa e ele pode perder o fundo aqui. Já falei, não é um ativo para fazer swing trade de venda, né? Um dos ativos mais fortes da bolsa, mas para day trade dá para fazer alguma brincadeira aqui na venda. A Sambi, também, se perder o fundo aqui, é venda. O Banco do Brasil, bandeira de baixa aqui no diário, então perdendo o fundo é venda. A Vale hoje deve continuar aqui nessa correção, mais um gráfico difícil. E a Petrobras, ontem não aconteceu nada, Petrobras ainda continua com esses topos descendentes, né? Então ela pode virar para baixo. Assim, se tiver venda, eu acredito mais. Compra, eu fico mais com a pulga atrás da orelha, tá bom? Então, turma, é isso aí que queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no FDX, tem link na descrição do vídeo.